Boa noite, meus amigos, tudo jóia? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal das terças-feiras à noite para bater um papo sobre endocrinologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Ozempic. O Ozempic é uma medicação cada vez mais usada para tratamento da perda de peso, mas que foi inicialmente desenvolvido para tratamento do diabetes. E é aí que muitos pacientes têm dúvidas com relação à segurança dessa medicação. Quais os riscos ela pode ter para a minha saúde? Se ela foi desenvolvida inicialmente para diabetes, há chance de que eu fique diabético por utilizar essa medicação? Tem risco de pancreatite, câncer de pâncreas ou algum risco para a minha saúde que eu deva saber antes de começar a utilizar? Então é sobre a segurança e os riscos do Ozempic que a gente vai estar conversando um pouco no vídeo de hoje. Vamos começar explicando o mais básico, que é a relação do Ozempic, a substância semaglutida, com o pâncreas. Realmente ela foi desenvolvida inicialmente para tratamento de pacientes com diabetes tipo 2. Mas qual que é a grande vantagem dessa substância semaglutida? No paciente que tem diabetes tipo 2, a semaglutida ajuda o pâncreas a funcionar melhor. Então você tem diabetes tipo 2, você usa o Ozempic, o seu pâncreas vai funcionar melhor e a glicose vai abaixar. E no paciente que não tem diabetes, que geralmente é o paciente com obesidade, usando para intuito do emagrecimento, o pâncreas ele não vai ser afetado, você não vai ficar diabético, não vai ter nenhum tipo de complicação. Rodrigo, nem queda da glicose pode acontecer, geralmente nem hipoglicemia acontece, porque quando o pâncreas ele é saudável, o Ozempic só vai exercer no organismo os mecanismos para perda de peso, geralmente aquela ação mais cerebral de redução do apetite, ele não vai interferir nos níveis de glicose. Rodrigo, mas e questão de risco de pancreatite, de câncer de pâncreas, isso realmente existe? Vou começar explicando para vocês o que tem um risco aumentado, pequeno, mas tem. O uso da substância semaglutida e geralmente dos outros análogos do GLP-1 tem um risco aumentado, pequeno, mas ele existe, de pedra na vesícula, muito pouco aumentado, mas tem, e um risco um pouquinho aumentado também de pancreatite, mas é um risco muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, nos estudos feitos com a semaglutida na dose de 2,4, em mais ou menos 2.100 pacientes que utilizaram a medicação, 4 tiveram pancreatite. Pode ocorrer? Sim, mas é uma chance muito pequena. Tanto que a bula do Ozempic, o que ela diz para nós? Se você já teve pancreatite, não é proibido você usar, mas deve ser usado com cautela. E a mesma coisa para pedra na vesícula. Se você já teve pedra na vesícula ou tem, não é contraindicado usar, mas deve ser usado com cautela. Outras questões que os pacientes têm muitas dúvidas com relação a risco de câncer de outros órgãos, ou próprio câncer de pâncreas. Nos vários trabalhos feitos com a semaglutida, o que se constatou? Não houve aumento de nenhum tipo de lesão maligna, nem de câncer de pâncreas, nem de câncer de tireoide ou de outros órgãos. O que acontece que gerou um pouco de confusão? Nos estudos feitos inicialmente com a semaglutida, em ratinhos, houve um aumento de tumores benignos de uma célula ali da tireoide chamada de célula C, que pode causar um tumor maligno no ser humano chamado de câncer medular da tireoide. Então, como essa é uma lesão maligna grave, a bula ela diz o quê? Olha, se você é um paciente que já teve câncer medular de tireoide ou uma outra patologia chamada de neoplasia endócrina múltipla, o ideal é que você use com cautela, com cuidado também. Ele não fala que é proibido, mas a bula, gente, ela acaba se respaldando, Tudo que teve de mais ou menos suspeito em estudos, mesmo que pequenos ou com animais, a bula muitas vezes vai colocar para que você não use, até para que a medicação ela fique respaldada. Mas nos estudos com humanos não teve qualquer aumento no número de câncer de qualquer sítio, qualquer órgão em comparação com as pessoas que não usaram o Ozempic. Outro ponto importante que vale a pena a gente comentar. Contraindicações absolutas, quando que você não pode usar de jeito nenhum a substância semaglutida, porque não há nenhum tipo de segurança, estudos e nem dados. Gestante, então, mulheres grávidas não podem utilizar.
Se você está amamentando, a bula diz que não é recomendado usar, também é contraindicado. Apesar de alguns dados que sugiram, né, não é aprovado, que tem pouco efeito sobre o bebê, né, caso tenha a eliminação pelo leite, que acontece sim com a substância. Outro ponto importante é que caso você esteja planejando uma gestação, o ideal é que você suspenda a substância semaglutida pelo menos, segundo a bula, 2 meses antes, porque como ela tem uma duração mais prolongada, se você estiver fazendo uso de uma dose muito alta, pode demorar várias semanas para ela sair totalmente do seu corpo. E aí vem aquela dúvida, né, com relação aos bebês Ozempic, né? A gente vê algumas matérias falando de mulheres que o Ozempic ajudou a engravidar. Isso é um assunto extremamente polêmico, né? Não tem nada que diga que o Ozempic, né, ou a semaglutida aumentem a fertilidade, tá? O que pode ter acontecido é que, geralmente, mulheres que estão acima do peso, com obesidade, podem ter dificuldade na ovulação. Então, a obesidade levando à infertilidade. E conforme essas mulheres perdem peso, por conta do uso da medicação, elas acabam melhorando o seu perfil hormonal, ovulando e engravidando no meio do tratamento. Mas não que o Ozempic fez ela ovular e engravidar. Aí, a princípio, nós não temos dados que confirmem essa informação. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco sobre o perfil de segurança do Ozempic, a substância semaglutida. Se ficou mais alguma dúvida, não deixe de escrever aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todas elas. E a gente se vê, como de costume, no vídeo da semana que vem. Uma ótima semana para vocês, um grande abraço e até lá!